Pelo vale escuro seguirei, Jesus, e por ti seguro vendo a tua luz. Meus passos incertos tu dirigirás, ao sentir de perto nunca perco a paz. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, a meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Os espinhos tanto que nos vem sangrar são remédio santo para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo que se passa nos conduz ao céu. Breve a noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, a meu lado vem, fica Deus comigo, infinito bem. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Apesar das trevas, posso ver, Senhor, tu que a mesmo leva com imenso amor. Breve noite desce, noite de Emaús, e meu ser carece de te ver, Jesus. Companheiro, amigo, a meu lado vem, fica Deus conosco, infinito bem. Amém. Bom dia, povo de Deus. Que felicidade, né? Somos gratos a Deus, também à irmã Marli e Irineu. Acertei? Obrigado pelo convite. Eles nos convidaram, né, para estar participando com vocês aqui nesta manhã, para assim nós estarmos falando da palavra de Deus. A gente não mora muito longe, a gente mora aqui do lado, pertinho da igreja do Conchal, no bairro Siliúva, não sei se alguns conhecem ali, né? E a gente está morando aqui há algum tempo, em torno de 2 anos e meio. A gente veio de algum lugar do Brasil, no outro dia a gente vem para contar a experiência nossa. E eu estou aqui com a minha esposa, a Eveline, também a Antonella e a Angelina, esses 2 presentes aí que Deus nos concedeu. E a gente está muito feliz de estar participando. A gente esteve aqui esses dias com vocês, né? A gente tivemos uma festa aqui de casamento. A gente ficou muito feliz com a igreja, por a igreja colaborar com esse momento na vida de Renato e Michele, né? E a gente veio aqui também ajudar, e alguns irmãos que também estiveram dispostos aqui também a estar ajudando e participando aqui desse momento na vida deles. E agora a gente está aqui nesse sábado para juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. A gente tem, nesses 2 anos e meio, a gente tem estado na igreja do Conchal e a gente tem ajudado de alguma forma ali aquela igreja, entende? E quando a gente fala de igreja,
a gente fala de um processo, entende? Um processo que você vai vendo a igreja crescer, a igreja mudar, as pessoas se transformarem, não só as pessoas, às vezes, que vêm de fora da igreja, elas passam pelo batismo e acabam tendo uma transformação, mas às vezes até mesmo as pessoas de dentro da igreja, porque nem todo mundo sabe de tudo. Eu estou há praticamente 40 anos de adventista e eu ainda estou aprendendo muita coisa nova ainda, que às vezes eu praticava, que às vezes eu fazia achando que é, e às vezes não é. Quando você se aprofunda, às vezes, no texto bíblico, se aprofunda nos contextos, a gente vai entendendo muitas coisas e isso vai fazendo diferença na nossa vida. Por isso que o tema de hoje ele vai ser muito importante para a gente entender muitas coisas que a gente pratica ainda na nossa vida e que às vezes não faz muito sentido como cristão, como adventista, e a gente às vezes se parece como um jovem rico procurando o caminho da vida eterna, estando no caminho da vida eterna. Entende? Então a gente tem feito um processo também com a igreja do Conchal ali, a gente conversou com eles no início. Muitos de vocês conhecem bem a igreja do Conchal, né? Ajudaram bastante também lá. E a gente tem feito então um processo de conhecimento bíblico e estrutural de uma igreja dentro da igreja, e isso vem acontecendo. Então a gente passou pelo primeiro assunto, Espírito Santo. Esse é o primeiro assunto que uma igreja deveria ter 100% da sua igreja entendendo esse assunto. Como a gente estudou na lição, nada se faz na vida espiritual e de cristão sem entender o assunto do Espírito Santo. Então tem pessoas dentro da igreja hoje que são batizadas, mas elas não sabem se são batizadas no Espírito Santo ou não. Quando que eu me batizo no Espírito Santo? Quando que eu recebo o Espírito Santo? Entende? Então isso faz sentido para quê? Para que quando eu falo de pecados dentro da igreja, quando eu falo de assuntos que precisam de transformação, que mexem com o nosso ego, a pessoa que entende que está cheia do Espírito Santo, ela vai agir pela vontade do Espírito Santo, não pela vontade própria. Então, quando você fala de assuntos dentro da igreja, depois de você explicar qual é a função do Espírito Santo na vida da pessoa e da transformação, da santificação, a igreja fica muito mais acessível para entender esse assunto. E não é a ferro e fogo que você transforma uma igreja. Então, você passa o processo do Espírito Santo. E outro assunto, que é o assunto de hoje: comunhão com Deus. Quando você olha para a escola sabatina, é de assustar, né, o relatório. A gente, como adventista, a gente passa a semana, às vezes, sem ler Bíblia, sem orar, e a gente vem na igreja no sábado e no domingo, às vezes a gente até ajuda as pessoas, mas a gente não consegue ter uma consistência de fidelidade na comunhão com Deus. E comunhão com Deus, a gente vai explicar hoje, não é só o fato de você ler a Bíblia e a lição de manhã, entende? Quando a gente lê a Bíblia e a lição de manhã, esse é o início da comunhão, mas Deus quer passar o dia com você. Então, quando você vai no mercado, você vai com Deus comprar as coisas da vontade de Deus, e não a sua vontade. Agora, quando você não começa o dia com Deus, você vai comprar, vestir, fazer, ver o que é do seu gosto. Isso é uma luta que a gente vai entender na história de hoje. E depois de entender o Espírito Santo e comunhão com Deus, aí você começa com a igreja alguns outros assuntos. Por exemplo, agora, a minha esposa, ela é tesoureira da igreja, ela está trabalhando no assunto de dízimo e oferta. Depois de você entender Espírito Santo na tua vida, e depois de você entender sobre comunhão e relacionamento com Deus, aí você começa a entender agora quais são as vontades de Deus para a tua vida. E isso entra em outros assuntos, né? Por exemplo, dízimo e oferta. 30% às vezes das igrejas hoje são dizimistas e ofertantes. 30%. E os outros 70%. Então não adianta eu chegar para a igreja e dizer assim, ó, a gente vai para o inferno se não devolver dízimo e oferta. Não é assim que funciona. Porque às vezes as pessoas não entendem o que é, como é e o que eu preciso devolver. Entende? Dízimo e oferta está intrinsecamente relacionado à árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus disse assim, não toca, não coma dessa árvore. E quando Deus fala para a gente hoje, porque nós não temos mais uma árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele fala assim, ó, não toca no que é
meu. E ele não separou uma parte que é dele para a gente não tocar. Isso revela que é fidelidade. Aí a gente fala muito pela Eva, né? Porque Eva foi dar conversa com a serpente, daí Eva comeu o fruto que Deus pediu. Eu quero ter uma conversa com ela. Mas quantas vezes a gente está tocando o que Deus pediu para a gente não tocar hoje? Então, você começa com uma estrutura na igreja, a igreja começa a entender. Então, quando você vai para os relatórios, a igreja começa a ser ofertante e dizimista, sem você cobrar da igreja que seja. Entende? Agora a gente está com um assunto que é o que vocês estão passando por aqui, né? Construção da igreja. Então vem todo um processo, agora a gente vai começar lá. Então eu vou pegar umas ideias com vocês aí de como a gente constrói pela fé. ou aqui é diferente? Pelo dinheiro e pela fé, né, irmão? Você entende? A igreja ela vem num processo. E aqui entra num outro processo que é o seguinte: há pessoas dentro da igreja, como eu citei na escola sabatina aqui, que dão problemas para a igreja. A gente encontra pessoas dentro da igreja que são adventistas e trabalham no sábado, que são adventistas e tomam café, comem, fazem outras coisas que não deveriam. Não adianta eu chegar na igreja aqui e começar a pregar sobre saúde. A pessoa não tem um relacionamento com Deus. Ela nunca leu um livro de Espírito e Profecia falando sobre alimentação. Por isso que tem esses montes de problemas dentro da igreja. Porque Deus chega aqui, como muitos aí, desce a lenha na igreja. Se você comer, se você não comer, você vai ser salvo, você não vai ser salvo. E a gente vai então agora fazendo um monte de conflitos dentro da igreja. Então tudo começa com um processo. O primeiro processo, você tem que entender na vida o que é o Espírito Santo na sua vida. É Ele, e a lição falou, você nem consegue falar o nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito Santo. Então se você precisa transformar algo na tua vida, não chega em casa hoje e diz assim, eu não vou mais comer, falar, ver, assistir, ouvir o que o irmão disse lá, porque ele mostrou através da Bíblia, Espírito de Profecia, que eu não posso mais fazer isso, senão eu não vou para o céu. Você não vai para o céu porque você fez ou não fez. E a gente vai entender isso hoje. O tema de hoje é santificação. O que é santificação? E no Velho Testamento, eu já vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês, no livro de Êxodo. Quando a gente vai para o Velho Testamento, e isso é muito importante porque quando a gente vai conversar com a igreja sobre comunhão com Deus, a gente tem que entender que algumas pessoas elas acham muito chato ler a Bíblia. Concordam comigo? Tem pessoas que acham chato ler a Bíblia e não conseguem ler, principalmente a parte de genealogia. É ou não é? E eu acho que o primeiro sermão que eu preguei aqui foi sobre genealogia. Quando você começa a ler aquele monte de nomes, você fica meio confuso. Por que é que existe esse monte de nomes na Bíblia? Mas se você parar para pensar, esse monte de nomes, genealogia, desde Adão, ela para em Jesus. Primeiro ponto. Então, se para em Jesus, é porque a genealogia teve um ponto importante até Jesus. Por que no livro de Paulo, nas epístolas de Paulo, não tem genealogia? Por que no livro de Atos em diante não tem mais genealogia? Por que no livro de Apocalipse não tem genealogia? Aquele monte de nomes. Porque tem um sentido na Bíblia. Então, quando você quer que a igreja se torne uma igreja que tenha comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, a gente precisa agora ensinar a igreja a como estudar a Bíblia. Não tem como eu entender que um Deus perfeito, como a gente fala o tempo todo, ele ia criar algo como a Bíblia chato. Tem sentido para vocês? O problema é que às vezes a nossa interpretação, a nossa leitura, ela se torna chata. Diante de uma leitura rápida, diante de uma leitura às vezes só por ler, porque eu entendi que eu preciso ler a Bíblia. Entende? E o povo adventista, queridos, ele é um povo privilegiado, não é exclusivo. Mas é um povo privilegiado, que entende, foi revelado o dom de profecia, as profecias, tudo o que você quiser saber de Bíblia. É só você perguntar para o adventista. É ou não é? É ou não é? Deveria, né? Deveria. Entende? Então, quando você ama a igreja, e quando você entende
que há alguns problemas dentro da igreja, os problemas não são porque a pessoa está em pecado. O problema não é que a música está entrando dentro da igreja. O problema não é, e hoje a gente tem muita discussão sobre isso, né? Vestuário, joias, música, entende? Esse monte de problema. Todos os problemas que a igreja tem, ele parte de uma falta de comunhão que a pessoa tem com Deus. Então, quando eu encontro um irmão dentro da igreja que está trabalhando no sábado, o problema não é a falta de fé, o problema não é que ele não encontra outro emprego, o problema não é a fraqueza dele. É só você perguntar se ele faz culto em casa e ele é vivo. E aí eu soluciono o problema dele. Se ele quiser, porque eu ensino ele e falo, filho, você precisa ter uma comunhão com o poder. E aí, quando ele parte desse primeiro passo, que é se relacionar com o Deus que tem poder transformador, o sábado passa a não ser um problema na vida dele. E pode ser o adultério, pode ser a pornografia, pode ser um monte de situações que alimentam o nosso ego. Então vamos entender hoje, nós vamos trabalhar alguns textos da Bíblia, onde você entende dentro da Bíblia a tua história no Velho Testamento. A gente usa como tipologia, ou seja, tudo que você lê no Velho Testamento, você encontra uma tipologia do Novo Testamento e da nossa história, do futuro. Não só as profecias, mas todas as histórias. Vocês querem dar um exemplo? Rapidamente, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Quando você lê a história de Caim, Abel e Sete, o que vem na sua mente? Por que aconteceu aquela história? Vocês conhecem a história de Caim, Abel e Sete, né? O que vem na sua mente quando você lê essa história? Caim matou Abel e Sete iniciou os filhos de Deus, a descendência. História, não é? Agora, o que representa isso? Veja, quando você lê Gênesis 3,15, e se você quiser entender bastante de Bíblia, toda a estrutura, quem você é, o que você luta, o teu grande conflito, começa em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15 é como uma base do Velho Testamento, depois do Novo e tudo da nossa. Porque tudo começa ali no nosso mundo de pecado. Então você precisa entender esse verso. Então quando você pega Gênesis 3,15, fala de descendências. Entende? Lá fala que a serpente ia fazer o quê? Morder o calcanhar. Está comigo? Morder o calcanhar. E depois o descendente ia fazer o quê? Ia esmagar a cabeça. Então veja, olha só que interessante. Quando você pega a história de Abel, Caim e Sete, você entende que Caim, ele seguiu o caminho de quem? Da mulher ou da serpente? Da serpente. Por quê? Porque ele escolheu? Também, mas porque ele começa a revelar o caráter através do nome dele, através da vida dele, que ele então escolhe revelar o caráter de Satanás para o mundo. E Abel resolve e decide, através da vida dele, revelar o caráter de Jesus, de Cristo. Então, Caim, ele pega e mata Abel. Na cruz, quem que matou Cristo? Satanás. Então, Caim, ele simbolicamente simboliza ali a tipologia de Satanás. Abel, a simbologia de Cristo. Então, Satanás mata Cristo, Caim mata Abel. E Jesus ficou morto? Quem que nasceu depois? Sete. Então, quando Sete nasce, Jesus ressurge. Então, quando Cristo, após o pecado, ele quer revelar para o ser humano a estrutura da redenção, a estrutura, toda a história da Bíblia, você vai encontrar em cima dessa tipologia representando o que ia acontecer no futuro. Então vamos entender uma tipologia hoje. Abra a Bíblia de vocês então, Êxodo, né? Capítulo 15.
Melhor, Êxodo capítulo 13. Encontraram? Êxodo, mas eu vou ler o capítulo 12. Capítulo 12 e depois o capítulo 13. Mas vamos começar pelo capítulo 12, mas antes de ler eu peço que você curva a sua fonte. E a gente tem um costume, já que Deus ele vai falar no nosso coração, eu vou pedir que você também faça esse exercício. Pegue a sua Bíblia e marque aí, com o dedinho aí em Êxodo e aproxime a Bíblia pertinho do seu coração. Pertinho do seu coração. E feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, estamos aqui neste sábado pela manhã na igreja aqui do Aratuba, juntamente com os teus filhos, Pai. E nesse momento nós iremos abrir a tua palavra. E nós pedimos, Pai, que o ser humano ele caia por terra nesse momento. E o teu Santo Espírito, o Espírito Santo, ele se faça presente neste momento, falando ao nosso coração. Porque ele conhece, Pai, a necessidade, a angústia, o medo, a vida de cada pessoa aqui, Pai, de cada filho dele. E por isso ele deve falar, porque ele sabe as nossas necessidades e conhece, Pai, a nossa vida. Sabes do que nós precisamos ouvir nesta manhã. Por isso nós pedimos que a tua palavra, ao ser aberta e lida, ela tenha poder sobre a nossa vida, sobre o nosso pecado, sobre a nossa natureza pecaminosa. Em nome de Jesus, nós pedimos isso, amém. Bom, nós vamos entender aqui nessa história, em Êxodo capítulo 12, no verso 21 em diante, nós vamos entender a história do povo de Israel. Então, o povo de Israel, ele tem toda aquela sua estrutura que passa por quase todo, ou se não todo o Velho Testamento, desde a sua origem lá em Gênesis até Malaquias e depois o povo judeu e daí veio até nós o Israel espiritual. Então, para a gente entender hoje como é a nossa vida de cristão, a nossa vida ao lado de Cristo, nós precisamos entender a história do povo de Israel como a nossa história. E quando nós entendemos a história do povo de Israel como a nossa história, nós já temos agora a nossa decisão. Se a nossa história vai terminar como a história do povo de Israel ou não. Pode ser que seja por isso uma das hipóteses de se ter escrito a história do povo de Israel para a gente. E Hebreus fala sobre isso, Coríntios fala sobre isso. A gente estudou até na lição passada, Paulo recomendando a história do povo de Israel, para que o povo lá de Corinto prestasse atenção e dissesse assim, olha, essa história serviu para que a gente tivesse a oportunidade de não terminar como eles. E ali ele cita alguns problemas do povo de Israel, que quem sabe são os nossos problemas disfarçados. A história do povo de Israel, a gente vai começar pelo Egito. E aqui a gente lê o seguinte, Gênesis no capítulo 12, verso 21. Acompanhe comigo aí. Diz assim, chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as suas ombreiras como o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o quê? O sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor daquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre nas vossas casas para os ferir. Então a gente começa por aqui. O povo de Israel estava escravizado lá no Egito. Eles eram escravos e eles precisavam fazer tudo o que os egípcios exigiam que eles faziam. Eles não poderiam comer na hora que eles quisessem, eles não poderiam comer o que eles quisessem, eles tinham que acordar, ir, dormir e trabalhar conforme os egípcios determinavam que eles precisavam fazer. O Egito aqui simboliza o mundo. Você estava, eu acredito, escravizado no mundo, assim como eu. Assim como todos após Adão estavam agora com seu destino para o Egito, escravo do pecado.
E Deus agora levanta um libertador. E ele convida então Moisés, e Moisés se dirige ao Egito. E queridos, aqui nós precisamos entender a primeira lição do povo de Israel. Você não foi resgatado do Egito por vontade própria. Você não foi resgatado do Egito pelo seu poder. Apenas pela sua decisão em acreditar no sangue de Cristo na cruz. E foi por isso que você foi liberto para a salvação. Então o povo pega e em sinal de obediência, porque o sangue não tem o poder. O sangue foi o preço pago e foi o que Deus determinou para que pagasse o pecado. Eles pegam e pintam as ombreiras. Tem todo um significado das ombreiras, mas esse não é o assunto de hoje. Mas eles passavam então aquele sopo, aquele molho com o sangue do cordeiro, e eles pintavam as portas. E o anjo, quando passava, o anjo destruidor, quando ele via o sangue na porta, não era permitido ele entrar ali com a morte. E aqui simbolizando a morte eterna. Se você está sob o sangue de Cristo, a morte eterna não tem poder sobre você. E o povo pinta, o anjo passa, e o povo então agora sai do Egito. E aqui tem um assunto muito importante, porque agora você saiu do mundo, você saiu do Egito pelo poder de Deus. E quando nós vemos tantas experiências do poder de Deus, que resgata pessoas do mundo, é somente pelo poder de Deus. E Deus manda até as pragas para o Egito, tanto para mostrar para o faraó quem era o Deus que tinha o poder, quanto para mostrar para o povo de Israel quem era que estava libertando eles. E aí quando você continua na história, você encontra um outro ponto. Agora sim, em Êxodo capítulo 14, só vira a página aí, Êxodo capítulo 14, no verso 21 também. Esses 3 versos que a gente vai ler, todos são do verso 21. Diz assim, Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram com um muro à sua direita e à sua esquerda. E aqui no capítulo 13, só vira um capítulo aí, no verso 21, diz assim, 13, 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que isso tem a ver com a minha vida espiritual? Você é resgatado do Egito, do mundo de escravidão do pecado, da morte eterna, e agora através do sangue de Cristo, justificação. E justificação é um ato. Você pinta a porta, você aceita o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo derramado, um ato, uma decisão, e você está justificado, você aceitou, e agora Deus te tira do Egito. Havia 2 caminhos para Deus guiar eles para Canaã. O primeiro caminho era por terra seca. Eles davam uma volta e eles chegavam em Canaã. Era um pouco mais distante, mas tinha um outro problema. Você encontra isso nos livros de Espírito e Profecia. Quando eles iam por terra seca, se Deus guiasse esse povo por lá, tinha muitas outras nações. E olha a grande lição: o povo escravo, eles não sabiam lutar. Eles eram escravos. Eles não tinham aulas. Eles não tinham um exército. Eles não sabiam pegar em espadas. Eles não sabiam lutar. Então, na primeira guerra que eles enfrentassem, eles desanimariam. E eles voltariam para o Egito. Queridos, quando você vem para a igreja, para o caminho de Deus, para o caminho da salvação, você é escravo.
você não sabe lutar, e você não tem poder para lutar. E Deus resolve então levar eles por um caminho, o caminho do Mar Vermelho, o caminho do deserto, porque você precisa aprender. E a Bíblia é fantástica, porque eles passam por onde? Pelo Mar Vermelho. O que significa o Mar Vermelho? Depois que você aceita Jesus, você se batiza. Está enxergando a tua vida? Você aceita Cristo, Cristo te liberta do Egito, e agora você se batiza. Você aceita Jesus. E Jesus então batiza todo aquele povo. E olha só que interessante. Quando o povo passa pelo batismo, o povo sai do outro lado. Onde que Deus matou os egípcios? O Egito simboliza o quê? O pecado, o mundo, a velha natureza. Então, quando você passa pelo batismo, Deus não faz nada à toa. Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada aleatório. Quando os egípcios chegam no meio do mar, porque Deus poderia ter destruído o Egito lá, Deus poderia ter destruído o Egito no caminho, mas Deus resolve destruir o Egito dentro do Mar Vermelho. As águas afundam o pecado da nossa vida. E agora eles saem dali com uma nova natureza. Quando você estuda a estrutura do verso que a gente leu no capítulo 14, que eles passam e o vento leva o mar ali para um lado e para o outro e faz separação. Quando você lê o capítulo 14 e o capítulo 15, você encontra as mesmas palavras de Gênesis capítulo 1, verso 2, onde o Espírito Santo pairava sobre o quê? As águas. Sabe o que Deus estava querendo fazer ali? Reconstruir um povo. Porque no Éden, quando o Espírito paira através do vento ali sobre as águas, Deus começa a fazer separação entre as águas e a terra seca. E ali ele começa uma construção da criação. E agora ele começa então a reconstruir um povo. Está claro dele? Justificação. Você foi justificado, você aceitou, e agora você passa pelo batismo. Os teus pecados, a tua velha natureza, o mundo e tudo que o mundo pratica fica ali. Só que Deus não transforma a natureza pecaminosa. Ele te dá uma outra natureza, a natureza divina, porque agora a tua vida passa a ser constantemente uma vida de decisão. Se você alimenta a natureza do Egito, ou se você alimenta a natureza de Canaã, a natureza do céu, a natureza de Deus, o caráter de Deus. E esse é o nosso dilema. E queridos, agora você foi batizado, e agora começa uma nova jornada. E aqui é que entra a estrutura do tema de hoje: santificação. E esse é um dilema, né? Porque tudo o que você faz, tudo o que você vive, tudo o que você fala, assiste, vê, ouve, usa, pensa, não faz parte da justificação, faz parte da santificação. E é por isso que esses conflitos são gerados dentro das igrejas. Porque quando você entende o processo de santificação, você entende que é Deus te preparando para morar num lugar diferente, com a natureza de Cristo. Então você vai comer, usar, ver, ouvir, pensar as coisas de Cristo. Então não tem o que discutir. E a gente fica discutindo dentro da igreja assuntos que não tem o que discutir. Não é a justificação. Justificação é um ato. Santificação é a tua vida inteira. E olha que interessante. Quando o povo sai
do Mar Vermelho, o que eles recebem? A gente vê no capítulo 13. O que eles recebem? Tem que ver de novo? Uma? O que pairou sobre eles? Uma nuvem. De dia e de noite. Queridos, o Espírito Santo, ele não aparta de você. A presença de Deus não aparta agora da tua vida após o batismo para entrar no deserto de dia e de noite. É Ele quem agora guia o povo e é Ele quem tem que guiar você. Então, quando você vai para lugares que o Espírito te guiou ou que você quis ir. Por isso que foi o Espírito Santo que guiou eles para o deserto. E olha que interessante. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus sendo batizado aonde? No Rio Jordão. E depois do batismo, o que ele recebeu? O Espírito Santo. E aí começa o ministério dele. E o Espírito Santo, ao repousar sobre Jesus, para onde ele leva? Para o deserto. Está fazendo sentido? Então não adianta você achar que vai para o jardim. Você vai para o deserto. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então quando você passa pelo batismo, você vai passar pelo deserto. Isso tem um sentido na Bíblia. E talvez você vai se identificar com isso. Quando o Espírito Santo leva, o primeiro ponto que o Espírito Santo leva no deserto é para a falta de água. O que significa a água da vida na Bíblia? Quem é a água da vida? Vocês me ajudem agora. Hã? Será? A água da vida simboliza Jesus? Correto? A água da vida simboliza Jesus. Ele falou isso lá na mulher samaritana. Eu sou a água da vida. Então, o Espírito Santo leva o povo agora à falta de água para dizer para eles: filhos, vocês não têm a água da vida. Vocês não são a fonte. Vocês não têm poder em si. Vocês não são nada a não ser filhos de Deus. E tudo precisa vir do Deus agora de vocês, porque vocês aceitaram isso. Isso é santificação. Você precisa entender que agora você é cristão e você não tem. Você precisa buscar a água da vida. Primeiro passo, falta d'água. E depois que a falta d'água, você pode continuar lendo em Êxodo. Vai para a falta de pão. Quem é o pão da vida? Jesus. Eu sou o pão da vida. Ele fala isso lá no Evangelho. Você não tem água e você não tem pão. O que quer dizer? Que nós não temos água viva e não temos o pão do céu. Mas quando há falta de água, o que Deus fez? Deus é quem deu a água da vida para o povo. Deus é quem deu o pão do céu. Isso significa que Deus deu Jesus como a água da vida e o pão do céu para nos resgatar. Primeiro ponto que você precisa entender agora na vida cristã de santificação: você não tem, você precisa buscar. E várias vezes Jesus fala isso na Bíblia. Lembra do amigo importuno? Depois da oração do Pai Nosso? O amigo recebe outros amigos e ele vai até a casa de um amigo e ele chega na porta e bate lá. E o que ele fala? Preciso do quê? De pão. Porque alguns amigos chegaram meus lá em casa e eu não tenho pão. Você precisa importunar Jesus com pão. E aí agora eles vão pelo caminho da santificação. E aqui entra uma lição muito importante. Justificação não coloca você no céu. Alguém já está salvo aqui? É isso que muitas vezes nós não entendemos. A graça de Cristo, que muitas vezes também nós temos dificuldade de entender. Nós achamos que a graça de Cristo, ela só nos deu a salvação. E aí nós achamos que somos salvos pela graça.
É o pior erro que nós encontramos. A graça de Cristo, sim, ela nos concedeu a salvação. Mas não foi só isso. Porque o que o homem perdeu lá no Éden, através do pecado, foi a comunhão com Deus. Então, quando Jesus volta, vem a primeira vez, e Ele morre por nós, Ele nos devolve a salvação, mas Ele nos devolve algo muito mais íntimo, a comunhão com Ele, que nós havíamos perdido. Então, quando você vem para a igreja, sem ter uma comunhão com Deus, você tem uma salvação mecânica, fria. Você quer ser salvo pelas obras que você faz, não pelo relacionamento que você tem com Deus. O povo de Israel, queridos, ele passou o tempo todo no deserto, cumprindo fielmente os rituais que Deus pediu para eles. Eles sacrificavam do jeito que Jesus pediu, fizeram o santuário do jeito que Jesus pediu, fizeram tudo, receberam a lei de Deus, cumpriam as cerimônias, cumpriam as festas, cumpriam tudo, os sábados, rituais e cerimônias. E como é triste quando a gente encontra pessoas cumprindo o sábado sem ter um relacionamento com Deus. Isso é ritual. Isso são cerimônias que têm toda uma importância, mas não tem poder nenhum de salvação. Está ficando claro? O porquê que o povo de Israel se perdeu? Quando chegou lá no Rio Jordão, Deus olhou para eles e disse assim: vocês não vão entrar. É isso que a gente quer ouvir? É isso que a gente quer ouvir? A gente lutar no deserto, passar por falta d'água, passar por falta de fome, passar por serpentes, passar por um monte de problemas, e chegar no final, Deus diz assim: vocês não estão preparados, porque a santificação para vocês foi um fracasso. Em outras palavras, foi isso que Deus quis dizer. E aqui a gente está se encaminhando para o final. A gente vai estudar a parte final do povo de Israel agora. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus queria tirar duas coisas do povo judeu, do povo de Israel. Duas coisas. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus quer tirar o mundo deles. O mundo, tudo o que o mundo pratica, tudo que o mundo assiste, tudo que o mundo come, tudo que o homem vê, tudo que o homem pensa, tudo que o mundo faz, para tornar um povo agora diferente, santo e exclusivo de Deus. Isso é santificação. E é por isso que muitos na igreja hoje têm essa dificuldade, porque nós não passamos do Rio Jordão. O Rio Jordão não é a travessia para o céu. Deus quer tirar o Egito da gente, Deus quer tirar o mundo da gente. Então a gente se esconde agora debaixo do sangue de Cristo. Deus tira agora a gente de lá. Deus tira o Egito de nós. Deveria. Porque muitas vezes nós saímos do Egito, mas o Egito ainda continua conosco. E é o Egito, o mundo, as coisas que o mundo pratica, que tira a nossa santificação. Porque o povo passou, se eu não me engano, o deserto inteiro se alegrando, agradecendo a Deus, se arrependendo, se transformando. Foi isso? Não. Passou o quê? Querendo voltar para o Egito. Murmurando. Saudade. Ah, porque eu não posso usar isso. Ah, porque eu não posso comer aquilo. Ah, porque agora eu posso fazer isso. Ah, porque eu não posso assistir isso. Ah, porque... Queridos, eu estou falando de salvação para vocês. E tem gente que troca a salvação por um vestuário, porque não entende esse outro processo. Deus chega e fala assim: vocês não estão preparados. Preparados para quê? Para enfrentar os gigantes. Vocês acham que
que essa luta que a gente tem aqui é gigante? Vocês estão entendendo onde Deus quer nos levar através da história do povo de Israel? Você já enfrentou uma cruz de cabeça para baixo sendo pregado? Você já enfrentou um coliseu cheio de leão faminto? Isso para mim é gigante. E vocês acham que vocês nunca vão passar? Deus fala do povo, vocês não estão preparados. Sabe por quê? Porque as pequenas lutas do deserto, ao invés deles aprenderem, eles ficavam murmurando, reclamando. Ao invés de se deixar Deus transformar a vida deles, para representarem um povo de Deus, eles murmuravam, reclamavam e queriam voltar para o Egito, comer as coisas do Egito, fazer as coisas do Egito, porque lá era o melhor. E aí eles não aprenderam. Somente quantas pessoas passaram o Jordão daquele povo todo? Hã? 2 pessoas. Josué e Caleb. Isso representa que nem todo povo que está na igreja, nem todo povo que se diz ser de Deus, nem todo povo que é batizado no Mar Vermelho, nem todo povo que está no deserto enfrentando a dificuldade vai passar o Rio Jordão. Primeiro ponto, Deus quer tirar o Egito de você. Deus quer mudar você. O que você fala, o que você come, o que você veste, o que você usa, o que você assiste, o que você ouve. Caráter. E o segundo ponto, o Rio Jordão quer dizer que Deus quer tirar o eu de você. 2 coisas terríveis que Deus quer tirar da gente: o mundo e o eu. Sabe por quê? Porque quando Josué se encontra com o anjo, Deus fala assim: ó, vocês vão, rodeiem Jericó e gritem, porque eu vou destruir Jericó. Isso tem uma lição tremenda para mim. Quando você for depois do Jordão, que você estiver preparado, livre do eu, você não vai confiar em você, você vai confiar 100% em Deus. Porque se você passar sem ser preparado, você vai querer lutar, você vai tirar a espada do bolso, vai cortar a orelha do soldado, você vai querer fazer as coisas pelas suas próprias vontades, porque no deserto o eu não foi tirado de você. Você comia o que queria, você vestia o que queria. Esses dias eu perguntei numa igreja, as pessoas têm problema com pornografia. Eu vou perguntar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. A pornografia, por exemplo, quando uma pessoa está na frente do computador, se alimentando daquilo, ela está se alimentando daquilo que é do gosto dela, do prazer dela, ou é um gosto de Deus? Eu acredito 100% que é um gosto nosso. Quando você senta na mesa para comer algo, você pensa em comer algo que alimenta o teu gosto, alimenta o teu desejo, ou alimenta o desejo de Deus? Geralmente é o nosso desejo, por isso a gente entra nesses conflitos. E Deus quer tirar esse gosto nosso, porque a nossa natureza pecaminosa gosta do que não agrada a Deus. E o povo de Israel se perdeu por causa disso. E nós criamos isso como um conflito dentro da igreja, e Satanás vai ganhando território. E quando Deus chega para eles e diz assim: vocês não vão passar o Jordão, Moisés não intercedeu por eles. E o povo então se arrepende, e ele sobe lutar. Vai ou não foi? E o que acontece? Moisés fala assim: não vão, porque a presença de Deus não vai com vocês. No final dos tempos, vai ter muitas pessoas de dentro da igreja que vão dizer assim: não, Senhor, eu sou o Pedrão aqui. Essas lutas aí, eu vou contigo até a morte. Nas primeiras guerras que a gente tiver, nas primeiras perseguições que a gente tiver, eles não vão suportar. Porque quando eles chegam diante do Jordão, eles olham para as guerras no futuro, os gigantes,
E eles pensam assim, a gente não vai dar conta não. Não é assim que acontece? Eles nem acreditaram em Deus. E eles viram quantos sinais, eles viram quantas maravilhas, quanto do poder de Deus foi revelado para eles. Por isso que eu não me canso, queridos, de dizer para vocês, e se esse é um problema que tem atingido você, hoje é tempo de mudar. Se você quer ir para o céu, essa salvação que Cristo nos garantiu, e nós estamos nesse caminho da salvação, nós precisamos ser salvos não pelos rituais que nós cumprimos, não pelas cerimônias que nós praticamos na igreja, mas porque nós somos um amigo íntimo de Deus. Não foi isso que Enoque fez? Onde você vê a história de Enoque, que Enoque foi para o céu, porque Deus chegou para ele e disse assim, filho Enoque, nossa, você guardou os sábados direitinho, você devolveu o dízimo, você participava da Santa Ceia, você ia para o culto, então agora vem morar aqui, porque você vai praticar isso aqui. Quem de vocês convida alguém que não conhece, que nunca viu na vida, para morar com você? E por que é que Deus vai fazer isso? Se você não é amigo íntimo de Deus, por que é que você tem que estar lá se você não conhece? Você não se sente estranho quando você vai numa festa de aniversário que você não conhece, mas você foi convidado através de alguém? Numa festa de casamento, não sei, você não conhece os noivos, você não conhece as famílias, como que você se sente lá? As coisas de Deus são claras para um povo que é esclarecido. Aí as pessoas ficam perguntando assim, é pecado ir na festa de guarda? Você sabe com o que nós nos preocupamos? Se eu estar na festa de guarda, me salvo, vai me levar para o inferno. São esses os problemas, se eu posso usar. Você tem que sair daqui nesta manhã entendendo que se você não leu a Bíblia, se você não orou essa semana, se você não falou de Jesus para alguém, e se você não conversou com Jesus durante o dia, essa semana que passou, e você veio hoje aqui na igreja, você está fazendo exatamente o que o povo de Israel fez, tentando ir para o céu, cumprindo rituais e cerimônias que determinou. A salvação não é um mecanismo, ela não é mecânica, ela é de intimidade com Deus. Para encerrar, quantos de vocês aqui são casados, já foram casados algum dia, ou pretendem se casar? Levanta a mão bem alto aí. São casados? Como é que é o seu nome? Pamela. O seu? Anadson. Anadson? Acertei? Pai, difícil. Pamela? Isso. Vamos dizer que o Anadson se apaixonou pela Pamela e ele chega um dia com proposta de casamento para a Pamela. E ele diz assim, Pamela, vamos nos casar. Imagine a Pamela toda feliz. Eu imagino que foi uma felicidade tremenda. Mas daí ele chega com um contrato lá. Nós vamos nos casar. Mas sem essa de bom dia. Sem essa de ficar eu dizendo para você onde eu tenho que ir. Entende? Nós temos aqui os rituais do casamento. E nós vamos nos casar seguindo esses rituais do casamento aqui. Tá bom para ti? Hã? Não? Por quê? Porque casamento é companheirismo, né? Não sei dizer. Mas eu aceitaria. Você se casaria com ela só pelos rituais do casamento? Por que duas pessoas se casam? Alguns dizem é por amor, é por isso. Não é, queridos. Isso faz parte. Mas o primeiro ponto, e é por isso que Deus relaciona a igreja como uma esposa e ele como um noivo. O primeiro ponto é relacionamento, conhecimento, experiência junto.
E quando vocês praticam isso no casamento, o casamento se torna uma bênção, uma alegria, participação. E por que o céu é diferente? Por que o céu tem que ser mecânico? Sem companheirismo, sem comunhão, sem você olhar para Jesus e dizer: bom dia, Jesus, estou indo no mercado, vamos junto? Deus chega para Enoque e diz assim: Enoque, você me convidou todos os dias para ir na tua casa. Hoje chegou o dia de eu dizer: vamos para minha casa. É claro que Enoque cumpria todos os rituais. Ele cumpria todas as cerimônias, mas não para ser salvo, porque ele tinha uma experiência pessoal com Deus. O povo de Israel rejeitou. Abraão tinha uma experiência de amizade com Deus. Jó tinha uma experiência de amizade com Deus. E eu e você precisamos ter uma experiência de amizade com Deus. Céu americano. Eu vou ler o último texto com vocês para comprovar tudo isso que eu falei para vocês. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos lá? Lá para o Novo Testamento. Tínhamos outros textos, mas o horário já avançou. 1 Coríntios capítulo 10. Acharam? 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Diz assim, ó: ora, irmãos, não quero que ignoreis o que os nossos pais estiveram todos sobre o quê? A nuvem. E todos passaram pelo quê? Pelo mar. Tendo sido todos o quê? Batizados, assim como na nuvem, como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só o quê? Pão espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Vocês entendem a falta de água e a falta de pão? Paulo olha para aquele povo de Corinto e diz assim, ó: olhe para os antepassados dos nossos pais lá, não ignorem essa história. A gente está no mesmo caminho, a gente está no mesmo deserto. Eles foram batizados tanto na água como no Espírito. Então, quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo, e agora é Ele quem vai guiar você pelo deserto. Então não tem o que você temer. Então, quando você entra em conflito com os teus gostos, e é esse o nosso grande conflito, com o que eu gosto, com o que Deus gosta, com a minha vontade e a vontade de Deus. Isso é o grande conflito que você tem. E Deus quer tirar isso e fala: filho, eu quero ter poder sobre a tua vida para matar a velha natureza na tua vida. E quando você acorda de manhã e você busca esse poder, você não precisa sair por aí discutindo se é pecado ou não é pecado. Sabe por quê? Porque o teu corpo é santo. Sabe por quê? Porque Deus habita nele. Não é isso que Paulo falou na lição esses dias, e falou para o Coríntios? O santuário de Deus não é apenas isso aqui. O santuário de Deus também é aqui, porque a presença dele está aqui. Não foi isso que falou com Moisés? Numa sarça ardente? Tira as sandálias, Moisés, porque o lugar que você agora vai entrar aqui é santo. Por que é santo? Porque Deus estava ali. Então, se Deus está na tua vida, você precisa cuidar para não profanar o templo dele. Por isso que as pessoas não entendem a alimentação, não entendem sobre vestuário, não entendem sobre essas outras coisas todas. Isso é santificação. Você precisa santificar o que é santo pela presença de Deus. Então, quando eu vejo a igreja discutindo sobre comer ou não comer, vestir ou não vestir, ela apenas não entendeu o que é ser santo. O povo de Israel não entendeu.
E queridos, eles ficaram sem seu céu. Perderam a salvação. Eles nem chegaram a enfrentar os gigantes para depois ganhar a coroa da vitória. Os filhos deles é que foram. Será que não existem pessoas aí fora que representam os filhos do povo de Israel, que vão passar o Jordão, que vão enfrentar, e nós, como Israel moderno e espiritual hoje, vamos ficar no deserto padecendo? Misericórdia, né, irmão? Amém, irmãos? Ficou clara a mensagem hoje? Experiência pessoal com Deus. O restante todo é com você e o Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Se coloque em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade ainda, esse privilégio, de nós nos reunirmos aqui neste lugar, que por causa da Tua presença se tornou um lugar santo. E nós tivemos o privilégio, Pai, o prazer de abrirmos a Tua palavra. E a Tua palavra nesta manhã, Pai, foi de reflexão. Assim, refletimos sobre a história do povo de Israel lá no passado, a história verdadeira, que também, Pai, é a nossa história, só que nós não queremos terminar a nossa história como o povo de Israel no deserto terminou a história deles. Por isso nós precisamos, Pai, do poder do Espírito Santo que já nos foi concedido. Nós precisamos agora, Pai, nos rendermos a isso. Retire de nós o mundo, Pai, que ainda está em nós. Retire de nós o Egito, Pai, e retire de nós o eu, porque quando o eu predomina, a vontade de Deus desaparece. E nós não queremos isso, porque nós não sabemos nada e nós não sabemos escolher nada a não ser o mal, a não ser o pecado, a não ser a morte eterna, por natureza. Por isso nós precisamos da Tua transformação. Dói, Pai. Crescer dói. Amadurecer dói, mas nós precisamos. Por favor, Pai, nos ajude a entendermos que a graça de Cristo nos trouxe a salvação, sim, mas ela nos trouxe a oportunidade de nós nos relacionarmos com o Deus da salvação. Nós temos a oportunidade de conversarmos contigo. Nós temos a oportunidade, Pai, de hoje nós orarmos a Ti, de nós termos essa amizade do dia, da semana, do mês, para que daqui uns dias, Pai, lá no céu, lá na vida eterna, nós teremos essa amizade, esse relacionamento, esse convívio físico, real, e nós veremos isso, Pai. Por isso que nós estamos aqui, nessa luta, Pai. Perdoe, Pai, muitas vezes a nossa falta de compromisso com esse relacionamento contigo. Às vezes o nosso relacionamento contigo é no sábado de manhã, às vezes o nosso relacionamento contigo, Pai, ele é muito mecânico, nós tentamos cumprir os rituais da igreja, fazer ou não fazer. Nos perdoa, Pai, e com a Tua misericórdia, nos transforma a cada dia. O Senhor conhece o meu coração, conhece o coração de cada um aqui, conhece esta igreja, conhece este propósito dessa igreja aqui, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando a cada dia mais, para que o caráter de Cristo esteja sendo refletido através desse povo aqui, dos Teus filhos, Pai, para todo esse bairro aqui, para todas essas pessoas, para que a verdade alcance cada um, a esperança da volta de Jesus alcance a todos, e assim Jesus irá voltar para nós vivermos pessoalmente igual a Noé. Abençoe o pastor, sua família, a liderança dessa igreja, todos os irmãos, as famílias aqui representadas, os planos, os sonhos de cada um. Em nome de Jesus, nós suplicamos isso. Amém.